A seguir, IIGD Irajá. Como é que você reage? Estamos falando de ações e reações. Deveríamos falar em que estado fica o teu espírito, o teu coração quando alguém te afronta. Você sofre uma afronta violenta. Como é que teu coração fica? Mas se a gente entrar nas questões do coração, são muitas coisas. Porque é o ponto principal da vida. Mas o problema é o que está à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta, as nossas ações ou reações. Porque lá por dentro, se você buscar Deus, Deus te ajuda e você vai resolver. Mas de repente, com as pessoas já não tem como resolver. Como nós vimos domingo passado. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte ou um palácio cheio de ferrolhos. E às vezes a pessoa, irmão, sendo boa, sendo até uma pessoa tranquila, mas não tendo uma boa administração dos seus ânimos, sendo pressionada, afrontada, perde o controle. Esse é o perigo. Pastora, mas como é possível viver 100% controlado? Ou em todo o tempo controlado? Aí, irmãos, eu digo para todos os irmãos que sozinho ninguém consegue. Somente por uma ação do Espírito Santo de Deus. Aí é necessário verdadeiramente atender algumas partes onde o próprio Deus nos chama a atenção para dizer, ó, anda no Espírito, para você não cair na tentação, não fazer a vontade da sua carne. Por quê? Porque há momentos, irmãos, parece que Satanás, ele joga com tudo que ele tem para tirar aquele cristão da presença de Deus, da comunhão do Espírito Santo. Porque se ele escorregar, se sair do Espírito, ele pode perder a bênção. Nós vimos agora no culto anterior, na prática, o caso de Ana. Não falando propriamente de sensibilidade feminina, nada disso, por favor. Ser humano, homem ou mulher. Todo ser humano é um espírito, possui uma alma e mora no corpo. Todo ser humano tem seus nervos, amém, Jesus? Tem nervos. Todo ser humano tem alteração de ânimos. Alguns mais, outros menos. E alguns, infelizmente, se perdem. Esse é o problema. Então, irmãos, atenção para ninguém perder a sua bênção. Eu falei sobre Ana agora no primeiro culto. Por quê? Porque Ana é uma escola. A Ana é uma escola, sim. Você contempla a Ana nos momentos mais difíceis da sua vida e em momentos estratégicos em que literalmente Satanás lançou tudo que ele tinha, ele jogou tudo que ele pôde, como se ele dissesse, agora eu vou conseguir. Eu vou tirá-la do sério. Eu vou tirá-la dessa linha. Eu vou tirá-la dessa suavidade. Eu vou tirá-la. E quem estava aqui na primeira reunião, que esse aqui é o segundo culto, né? Para quem está assistindo em casa, talvez não perceba a diferença, mas esse aqui é outro culto. Ana, irmãos, ela não perdeu a comunhão com Deus em nenhum momento da sua vida. E digo para você que as pressões que ela sofreu tirariam qualquer touro, qualquer homem que diga eu sou um touro firmado no meu eu, mas tiraria. Então nós vimos como uma escola, mas nós tivemos como base um versículo, e é desse que nós vamos partir. Vá lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos, para quem está em casa vai rever, para quem está aqui no culto é outro culto. Versículo 32. Quem vai ler comigo? Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Está vendo, irmãos? Às vezes as pessoas são assim,
elogiadas, aplaudidas e aclamadas por serem pessoas conquistadoras, né? Pessoas que conquistam bens, pessoas que sobem, pessoas que galgam, pessoas que vão dominando territórios, ou seja, agora está expandindo a empresa, que agora de 2 empregados hoje tem 200, e aquela coisa, as pessoas aplaudem. Mas de repente, diante de Deus, irmãos, a pessoa está num nível muito, muito baixo. Para Deus tem muito mais valor aquele que tem um espírito manso, que produz os frutos do Espírito Santo, do que um grande conquistador nesta vida. Por que essa comparação? É importante você fazer conquistas aqui na terra. E é muito bom. Cada conquista é uma alegria, é um avanço. De repente, né, é conforto, é prazer. Mas de que adianta você ter tudo nesta vida e não agradar a Deus? Chegar na eternidade e descobrir que não tem nada. Pelo contrário, só produziu maus frutos que Deus reservou para o dia do juízo, para dizer, ó, os frutos que eu tenho são esses. E aí, o que vai adiantar? E de repente, irmãos, até aqui mesmo, pessoas que não têm um autocontrole, pessoas que não administram bem os seus ânimos e os momentos, podem ferir muitas pessoas. Às vezes a pessoa é boa, mas quando ela fica irritada, nervosa, ela perde o controle das suas emoções e até a sua razão. E acaba falando coisas que normalmente não fala. Acaba falando o que vem na cabeça. Os ânimos estão acirrados. Acaba ofendendo, machucando. Acaba arrebentando com vidas, arrebentando com amizade, arrebentando com casamento. E aí se diz, o que adiantou? O que adianta a pessoa ter sucesso, ter dinheiro? O que adianta a pessoa ter galgado patamares, ter divisas, ter estrelas, ter troféus? O que adianta? O que adianta? Esse versículo é muito importante. Eu estou trazendo aqui, no culto anterior nós vimos várias vezes. Ele diz, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Se nós conseguirmos dominar o nosso espírito, ou seja, que é o nosso coração, o lugar onde os ânimos ficam aquecidos e de onde saem explosões, e nessas explosões saem muitas palavras, e esse é o perigo, irmãos. Tem gente que quando perde o autocontrole não pensa no que fala, se suja, se contamina, literalmente atrai demônios, pode cavar um buraco e pode levá-lo literalmente a uma perdição. Então, irmãos, vamos atentar bem. Por quê? A pessoa irada, ela pode dar tanto espaço para Satanás que ela pode não conseguir encontrar o caminho de volta. Deus sabe que Ele não nos fez de matéria plástica. Ele sabe que Ele não nos fez de ferro, muito menos de aço. Ele sabe que nós somos seres humanos dotados de emoções. Ele sabe disso. Só que aquele que aceita Jesus, aquela que aceita Jesus, tendo verdadeiramente a palavra de Deus no seu coração, tendo na presença de Deus a escola do seu dia a dia, aprendendo, meditando, tendo na palavra de Deus seu banquete, as suas refeições, alimentando o seu espírito, tendo na palavra de Deus as águas que purificam, que lavam o eu, que vão limpando também a própria mente, a vida fica bem mais leve, com tranquilidade. Agora, muito mais que isso, porque o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para nos ajudar naquilo que nós não conseguimos. Nós, irmãos, nós cristãos, nós do Novo Testamento, nós temos recursos espirituais que o mundo nem sonha que existam. Por isso é possível sim viver uma vida de um autocontrole e uma administração de ânimos em todo o tempo. Basta que em todo o tempo andemos no Espírito e não na carne. Esquece as tuas vontades. Faz como Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo disse, eu morri para aquilo que antes me dominava. Ele disse, eu morri para aquilo.
Morri para aquilo. Nós estamos vivos, glória a Deus, cheios de vida, do Espírito de Deus, com alegria, com paz, com saúde, glória a Deus. Mas antes estávamos mortos nos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Então é preciso morrer para as coisas do mundo, porque morto não fica nervoso, amém, Jesus? Morto não grita, amém, Jesus? Morto não berra, amém, Jesus? Morto não ofende, amém, Jesus? Morto não levanta o braço, morto não aponta o dedo, morto não bate, amém, Jesus? Amém? Por quê, irmãos? Eu trouxe o caso de Ana, do primeiro livro de Samuel, por quê? É pelo fato de ser mulher, irmãos. Mulher ou homem, todo ser humano, tá, tem os seus ânimos e os seus momentos. Uns mais, outros menos. Só que tem gente, irmãos, que mesmo sendo de Jesus, extrapola, meu irmão. Tem gente que mesmo sendo de Jesus, não segue regra nenhuma se os ânimos esquentarem. Então é preciso despertar enquanto estamos aqui, igreja. Tem cristão jogando sua salvação aí para o espaço. Tem cristão que está literalmente entregando para o diabo a sua salvação eterna. Então, irmãos, vamos lá. Vamos ser pessoas bem conscientes da realidade. Tá? Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu peço a Deus, Deus me ajuda. Eu refreio. Agora a melhor coisa é desarmar o coração. Por quê? Então agora vai em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e vamos observar melhor esta palavra. Quem vai ler comigo? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Muito bem, então agora nós vamos ficar aqui neste versículo por um tempinho. Então vamos. Sabeis isto, temos de saber. Todo homem seja pronto para ouvir. Pastora, certamente o Espírito Santo está falando para ouvir a palavra de Deus. Não, irmãos. Deus está falando para tudo. Para você ouvir a criança, ouvir o seu vizinho se ele quer falar contigo, ouvir o seu pai, ouvir o seu patrão, o seu colega de trabalho. Agora, não é para ouvir tudo. Você ligou uma rádio, sintonizou, está falando besteira. Você acabou de clicar a televisão, soltou um palavrão. Não é isso, lógico que não. Pronto para ouvir. Teu filho quer falar, tua mulher quer falar, teu pai precisa falar. Tudo bem. Mas às vezes ouvimos coisas que não nos agradam. Se você é do tipo que só gosta de ouvir o que lhe agrade, então você é muito criança espiritual. Vamos crescer. Às vezes a esposa tem uma queixa, ela quer que alguma coisa na relação seja consertada, arrumada, seja ajustada, mas o marido não escuta. Ele não ouve. Ele não ouve. Ele não ouve. Às vezes é a mulher que não ouve. Peraí, irmãos. Tudo bem que às vezes a pessoa fala até besteira, até extrapole no falar. Aprenda a carregar um filtro. Passa o filtro. Aprenda a carregar uma peneira. Passa a peneira. Pega o que aproveita e o que não aproveita e joga fora. Mas escuta. Escuta. É um dos maiores problemas em todas as relações das áreas humanas. Em todas. Tem gente que escuta o cachorro quando ele late diferente e sabe que ele está sentindo alguma coisa, mas não sabe o que o filho, o marido ou a mulher estão sentindo. Porque não escuta. Tem que escutar. Às vezes está com a pessoa do teu lado, está com raiva, está a ponto de explodir. Não tem ninguém que escute, você não escuta. Se você escutasse, ela despejava, jogava para fora, se esvaziava e ficava bem. Todo homem seja pronto para ouvir. Isso é uma lição de vida, irmãos, até para os pais que não escutam seus filhos. Porque não é por acaso que muitas vezes adolescentes e jovens fazem muitas amizades fora de casa e em casa não abrem a boca. Ficam trancados nos quartos. Ficam nos smartphones de noite. Mulher não escuta marido, marido não escuta mulher. Então vamos aprender essa lição que o Espírito Santo dá. Diz, todo homem, todo gênero humano, todo ser humano, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. Muito bem. A segunda coisa é tardio para se irar.
Então vamos nessa segunda coisa. Seja tardio para se irar. É isso que está escrito? Tardio para se irar? Tardio para falar. Então não podemos ter pressa de abrir a boca? Não. Irmãos, não podemos ter pressa para abrir a boca? Sim ou não? Não. Nós vivemos uma cultura, irmãos, aqui principalmente no nosso mundo ocidental. Nós vivemos uma cultura, tá? Muito falante, muito falante. Muito falante. Aliás, o ser humano já é assim por natureza. Ele já nasce berrando para dizer, cheguei, estou aqui. Ou seja, quero as atenções de todo mundo, vamos embora. Pode olhar para mim, sim ou não? Já nasce berrando. Vamos lá, e quando não chora não é motivo de preocupação? Então, a natureza já manda berra. Berra para alguém te dar atenção. Tá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por que o Espírito Santo está dizendo isto? Por que o Espírito Santo está requerendo isso? Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, irmãos. Exatamente por isso. Porque nós somos os filhos de Deus. Nós temos de representar muito bem a nossa pátria. Um dos graves problemas da humanidade hoje, irmãos, é a forma de falar. O que se fala e como se fala. Tudo tem a ver. As palavras que falamos, o tom de voz que usamos, a forma como expressamos, até mesmo, irmãos, a expressão de rosto, a expressão facial quando você fala. Toda pessoa, irmãos, que não sabe ouvir, se ouve alguma coisa que não agrada, muda o semblante no ato. Não consegue manter serenidade. O que significa isso? Não tem um autocontrole no seu próprio espírito, ou seja, o coração é armado. Tem gente que vive armada, irmãos, 24 horas no espírito. Se alguém falar uma coisinha que não agrade, imediatamente já ataca. Costumo dizer, irmãos, claro, em tom de brincadeira, mas tem gente que vive com esporão. Dorme com esporão e acorda com esporão. É esporão ou espora? Que mete no cavalo e fere. Pum! É espora. Esporão é aquela coisa que muita gente ficou curada, né? Que espetava o pé. Então é espora. Por favor, não se ofenda, mas tem gente que dorme armado e acorda armado. Irmãos, são crianças espirituais. Nós vimos o caso de Ana, como foi, nós vimos assim, minuciosamente, procurando, não tão minuciosamente, tem muita coisa ali para se ver, mas o que foi que nós vimos? Ana era estéril, uma mulher estéril naquele tempo era terrível, era um estigma tão violento, tão pesado, que era um sofrimento atroz, tenebroso, era um sofrimento moral, além de toda angústia, toda dor, todo desprezo, enfim. E para completar, o marido tinha outra mulher por causa dos filhos, e ele se encheu de filhos com a outra mulher. E a outra que queria tirar ele da Ana, então irritava a Ana excessivamente, diz a palavra de Deus. Irritava violentamente. Ana não perdeu o controle. O diabo tentou com a rival, o diabo tentou com o próprio marido, tentando fazê-la desistir do seu objetivo. Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, eu já tenho meus filhos, fica quietinho. Eu sou tão bom para você, então, ou seja, para de buscar, ou seja, desiste da tua bênção. Bom, resumindo, e o terceiro ataque foi o sacerdote. Ela vai ao templo buscar refúgio, ela vai ao templo para orar, ela vai ao templo para sentir o refrigério da presença do Espírito Santo de Deus, e o sacerdote arrebenta com ela, e você está bêbada, mulher. E ela, com toda a mansidão, com toda a sua paz de espírito, mesmo angustiada, ela não altera a voz, ela não usa uma palavra torpe, ela não ofende, ela não revida, pelo contrário, ela se humilha e o chama de meu Senhor. Sabe que ele representa Deus. Nós vivemos uma cultura, irmãos, muito agressiva. Nós vivemos uma cultura de imediatismo. Nós vivemos uma cultura em que as pessoas querem tudo para si, correndo e para já. Então as pessoas não se importam se vão machucar, se vão feder, se vão ferir, se vão passar por cima. Não estão preocupadas com nada.
tá? O que prevalece nos nossos dias, culturalmente, em massa, não em regra, não 100%, mas é o eu. Todo cristão que não souber administrar o seu eu, não vai conseguir administrar nada diante de Deus. Porque para Deus, meu irmão, o mesmo valor que tem o homem mais rico da face da terra, tem aquele pobrezinho que está debaixo do viaduto. Se alguém pensa que com status, com dinheiro, com posição e com bens, vai alegrar o coração de Deus, está tremendamente equivocado. Jesus chegou para um jovem, o jovem chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus olhou e viu que, pela aparência, ele era um judeu. Disse: tu sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. Senhor, tudo isso eu tenho feito. Desde de criança eu já faço isso. Jesus olhou para ele, visualizou toda a vida dele e disse: falta-te uma coisa. A ti te falta uma coisa. Ou seja, não é para todos que Jesus fala a mesma coisa. A palavra é a mesma para todos, mas tem parte que Deus dirige só para aquele, porque Ele conhece o coração, porque Ele conhece a cada um. De repente, num culto, Deus diz: mulher, fala menos. Em outro culto, Ele diz: mulher, é melhor fechar a boca e aprender primeiro. De repente, Deus diz: homem de Deus, seja manso. Seja manso. Uma vez eu ouvi de um cidadão, num aconselhamento de casais, e eu ouvi do cidadão: não posso ser manso. Se eu for manso, eu vou virar bobo. Aí é que a minha família monta em cima de mim. Eu abri a Bíblia diante do Senhor Deus com toda a calmaria, tranquilidade, e abri lá em Mateus 11, 29. Pode chegar lá? Mateus capítulo 11, versículo 29. Quem vai ler comigo? Tomai sobre vós e aprendei de mim que sou o quê? Jesus era manso, irmãos. Por que tem homem que tem vergonha de ser manso? Por que há pessoas que confundem, irmãos, bravura com valentia? Uma pessoa firme, corajosa, uma pessoa destemida, não tem medo de nada. E aí? Pode ser uma pessoa corajosa, destemida e ser mansa, e não agressiva. Toma a posição certa no momento exato. E o cidadão teve a coragem, vou rasgar o verbo, a cara de pau, dizer: eu não vou virar manso. Se eu ficar manso, é que montam em cima de mim. Eu abri e disse: olha aqui, senhor, o senhor não disse que é de Jesus? Jesus era manso, Jesus era homem e era manso. E ele está dizendo aqui que nós temos que aprender dele. O senhor tem que aprender dele. Está aqui, ó, aprendei de mim. É que, aí engasgou, ou seja, que se justificar, se atrapalhou bastante. Não, mas se ficar 100%, acho que não é assim, também não é assim. Acho que só faltou dizer que eu era um estúpido e que eu não estava explicando direito. Ou seja, essa palavra não é bem assim. Falei: amigo, com Jesus ou é ou não é. Jesus disse: aprenda de mim que sou manso. Depois levei-o para visitar outro manso, muito manso. Abra sua Bíblia agora em Números. Você pode ler comigo Números capítulo 12, versículo 3? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, Moisés era o homem mais manso da face da terra. É isso que está escrito? Era isso? É isso que está escrito? Irmãos, antes de Jesus vir ao mundo, Jesus é o Senhor de tudo. Ele é Deus na forma de homem, criou todas as coisas. Antes de Jesus vir ao mundo, Moisés foi o maior líder que este planeta já viu em toda a sua história, em toda a sua existência. Moisés foi o maior líder. Só do povo de Israel, que ele tirou do Egito,
Só no gênero masculino eram 600 mil. Você pode imaginar 600 mil homens, ou seja, só do gênero masculino. Qual é o suporte do Maracanã no geral? No todo. Contando desde as arquibancadas, aquelas cadeiras lá da 70. Bom, chegava a ser, passava de 100 mil antes dessa reforma. Te digo porque eu conheci, antes da reforma eu conheci. 70 mil? 70 mil. Então você imagina 100 mil vezes 6, 600 mil, fora mulheres e crianças que eram em número bem maior. Pensa nisso. Moisés, debaixo do poder de Deus, da direção de Deus, liderou aquele povo. Dizem os entendidos no assunto que ultrapassava o número de 3 milhões de pessoas. 3 milhões, para um só homem dirigir. Então você está lendo aqui que ele era o homem mais manso da face da terra. Então, meu irmão, Moisés era um homem destemido. Moisés foi um homem de uma bravura esplêndida. Moisés foi um homem de oração poderosa. E era o homem mais manso da face da terra. As pessoas confundem demais, irmãos. Volto a dizer, a nossa cultura ocidental se atrapalha muito culturalmente, deixando de lado os verdadeiros valores para seguir uma regra que a sociedade impõe. Não, porque é quem faz, quem acontece. Não, porque eu não levo desaforo para casa. Não, porque se eu ficar calado. Não, porque a última palavra tem que ser minha. Perda de tempo, irmãos. Tem muita gente com aparência de valentia que lá no fundo do coração, meu irmão, não tem nada de Deus. Chegar no dia do juízo vai chegar despido, vai chegar vazio. Infelizmente. Irmãos, a salvação se conquista aqui. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.